Oi, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que todos e todas vocês estejam super bem. Espero também que esses vídeos estejam ajudando aí, prezados colegas, assistentes sociais, né, na realização das provas de concursos públicos e também na atuação do nosso dia a dia, na luta aí pela garantia de direitos. É o segundo vídeo em relação ao Estatuto da Criança e Adolescente, que serão vários vídeos, pois o Estatuto é muito completo, é muito complexo, e ele a cada tempo, a cada ano que passa, legislações vêm alterando, vêm somando, vêm acrescentando, isso no desenvolvimento e na aplicabilidade dessa legislação, e a gente vê como que isso é muito rico, como que isso é muito importante, e espero de coração estar ajudando vocês, né? E me ajudando, porque quando eu faço isso, eu estudo 3, 4, 5 vezes, o que também me ajuda e gratidão por isso. Mas vamos começar? Né? Nós hoje vamos estar falando do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade da criança e do adolescente, que está lá no artigo 15 do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde fala o seguinte: a criança e o adolescente ele tem o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, como pessoas humanas em pleno desenvolvimento, em processo de desenvolvimento, como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais, conforme preconiza a Constituição Federal, né? E aí, dentro desse título, dentro desse capítulo, serão trabalhados o quê? O direito à liberdade, o direito ao respeito e o direito à dignidade, ok? Então, no artigo 16, o que compreende o direito à liberdade? Ir, vir e estar nos logradouros públicos, ressalvadas as restrições. Então, a criança tem o direito de ir, de vir e de estar nas praças, nos parques, né? No cinema, no shopping, nos logradouros públicos, ressalvadas as suas restrições. Essas restrições, mas quem fala isso? Aonde que a gente acha isso? Essas restrições, elas vêm também desenhadas aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós falaremos sobre isso um pouquinho mais tarde, na hora que a gente chegar nesta parte, ok? Mas vale ressaltar também, gente, né, a importância da gente saber os locais devidos ou não para as crianças e adolescentes, né? Bar não é lugar de criança, não é verdade? Nem mesmo de adolescente, né? Em festas onde existem muito álcool, alguns tipos de substâncias lícitas, né? Cigarros, entre outros também, a gente tem também que, né, ter um pouco de discernimento e saber proteger essa criança e esse adolescente no seu desenvolvimento peculiar. Isso é muito importante e isso também faz necessário, tá? A criança tem o direito a ter opinião e expressão, então é muito importante que a criança seja escutada, que ela tenha voz, que ela tenha vez, que ela saiba se colocar, pois nesse processo o desenvolvimento dela vai se aperfeiçoando. Ela tem o direito à crença e a cultos religiosos. Ela tem o direito de brincar, praticar esportes e divertir-se. É igual eu tô falando agora, né? Nós somos seres humanos, né? Mas nós somos um. Então, tudo que a gente sofreu às vezes na infância, ou que a gente teve de bom ali na infância, não reflete na nossa adolescência, que não reflete na nossa vida adulta, que não reflete na nossa vida idosa. Então, é por isso que é importante a criança, né, brincar, divertir-se, praticar esportes, para que os reflexos da infância possam ser saudáveis na vida da adolescência e na vida adulta. E olha como que tudo vai se casando, né? Como que é um ciclo de desenvolvimento, como que é um ciclo de proteção em relação a essa criança e a esse adolescente e a um mundo mais justo, a um mundo mais solidário, a um mundo melhor, né? Ela tem o direito de participar da vida familiar comunitária, então a criança ela deve estar dentro de sua família, salvo, né, ocasiões excepcionais e provisórias. Então ela só vai estar fora desse contexto de forma excepcional e provisória, né? Ela tem que estar dentro da comunidade onde ela cresceu, aonde ela desenvolveu o seu meio de proteção, aonde ela sabe onde tem um vizinho, onde tem um amigo, onde tem a sua escola, onde tem a farmácia. Não é verdade? É a territorialização, é um
contexto comunitário, é um contexto de vida que ocorre dentro daquele, né, daquele local onde a criança, onde o adolescente reside e aonde sua família está, né, instalada. Ela tem o direito de participar da vida política conforme preconiza essa legislação. Ela tem o direito de buscar refúgio, auxílio e orientação. É um direito da criança e adolescente mediante, como nós já conversamos, né, a determinadas situações em que elas vivem, né, no dia a dia. Ao artigo 17, que vem falando do direito ao respeito. Olha que interessante. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo o quê? A preservação de sua imagem, de sua identidade, de sua autonomia, dos valores, ideias e crenças dessas crianças e desse adolescente, dos espaços e de seus objetos pessoais. Então a criança ela deve ser respeitada. E de que forma que ela é respeitada, né? Através do respeito à sua identidade, preservando, né, o seu desenvolvimento, a sua integridade física, moral e psíquica. Então, faz-se necessário que a integridade física, moral e psíquica da criança e adolescente seja respeitada. E lá no artigo 18 vem falando que é dever de todos, gente, é dever de todos velar pela dignidade da criança e adolescente. Todos devem velar por isso. Sem qualquer forma, elas devem ficar a salvo de qualquer forma de tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Violento, né, aterrorizante, vexatório, constrangedor ou desumano, tá? Então isso é velar pela dignidade da criança e do adolescente. Lá no artigo 18A, a criança e o adolescente têm todo o direito de ser educado e cuidado, sem uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante, né? E aí várias, né, situações que acontecem, esse castigo físico ou esse tratamento cruel ou degradante, ocorrem com algumas justificativas, por exemplo, como formas de correção, de disciplina, de educação ou qualquer outro pretexto, tá? Impostos por quem? Pelos pais, pelos responsáveis ou qualquer outras pessoas das famílias ampliadas, né, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar das crianças e adolescentes, de tratar de crianças e adolescentes e de protegê-las, tá? Então, nenhuma criança ou adolescente deverá sofrer nenhuma situação de castigo físico ou tratamento desumano ou degradante, tá? Cruel ou degradante. Lá no inciso 1º do artigo 18A vem falando do castigo físico. Ah, mas então o que é castigo físico, né? É muito importante que a gente saiba definir, que a gente saiba identificar, não só para concurso, mas para o dia a dia, para garantir direito de criança e de adolescente, para transformar esse mundo num lugar mais justo e mais solidário. É para isso que as legislações estão aí, né? Para que possamos mudar esse mundo, para que possamos melhorar esse mundo, né, para todos nós. Então, castigo físico são ações de natureza disciplinar e punitiva aplicado por meio de uso da força física sobre criança e adolescente, que vai causar duas situações: sofrimento físico e lesão. Isso é crime. Isso é crime. E lá no artigo 18b vem falar sobre isso, tá? Inciso 2º do artigo 18A. Então tá, o que é tratamento cruel ou degradante? É conduta ou forma cruel de tratar a criança e o adolescente, que lhe cause 3 situações: humilhação, ameaça grave ou ridicularização, né? Então, qualquer situação que humilhe a criança e o adolescente, que seja uma ameaça grave à criança e ao adolescente, né? Por exemplo, se você continuar fazendo isso, eu vou arrebentar a sua cara, menino. Ou então vou mandar você ir lá morar com sua mãe, com seu pai, porque, né?
com a sua mãe, com seu pai, vou lá mandar você morar na casa da sua avó, então eu vou te mandar lá para o conselho tutelar, né? Isso daí são ameaças graves que atrapalham o desenvolvimento peculiar da criança e do adolescente, né? E que acontece no dia a dia, que acontece no processo de educar, né? E ridicularizar a criança e adolescente. Não, fica quieto, você é criança, não sabe de nada, né? Não sei o que você está falando. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas situações que acontecem no dia a dia de uma forma de senso comum que não são corretas, né? E que não está certo de acontecer e, né, coisas muito piores. Então faz necessário que a gente saiba identificar o que é um castigo físico, né? E o que é uma forma de tratamento cruel e degradante relacionada à criança e adolescente, e saber fazer os encaminhamentos corretos e quais medidas são importantes mediante a identificação ou a suspeita dessas situações, ok? Artigo 18b. Os pais integrantes, isso aqui foi em 2014 que entrou no ECA, é muito importante. Os pais integrantes de famílias ampliadas ou responsáveis, os agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar da criança e do adolescente que utilizarem do castigo físico, que a gente acabou de estudar, ou do tratamento cruel ou degradante como formas de, igual a gente falou lá, correção, disciplina, educação ou qualquer pretexto estarão sujeitos às medidas aplicadas de acordo com essa legislação. E cada medida deve ser aplicada com a gravidade do caso, tá? Então, quais são essas medidas? Inciso 1º do artigo 18b, tá? Em relação à dignidade da criança e do adolescente, ok? Encaminhamento a programa oficial, né, ou comunitário de proteção à família. Nós encontramos isso muito aonde? Nos CRAS, nos CREAS, nos Centros de Referência de Assistência Social, no Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Aí é a política pública de assistência social, onde dentro da PNAS, dentro do Sistema Único de Assistência Social, tem uma vertente muito importante que é a matricialidade familiar, é fortalecer a família, trabalhar a família, para que todas as situações sejam sanadas, minimizadas. Isso é um outro estudo que a gente vai estudar em uma outra legislação, em um outro momento, ok? Encaminhamento a tratamento psicológico e psiquiátrico. Então, né, faz-se necessário que essas pessoas, né, esses agressores, sejam encaminhados a alguns acompanhamentos psicológicos ou psiquiátricos, muitos voltados dentro da política pública de saúde, porque aí é um tratamento, né, que deve ser feito para essas pessoas, encaminhamento a cursos e programas de orientação, né, e no dia a dia, no nosso cotidiano, nessa luta, né, pela garantia de direitos de crianças e adolescentes, fortalecimento de famílias, a gente vê a importância desses programas de orientação familiar, né, diante dessas relações familiares em que vem, né, se transformando a cada dia mediante, né, as expressões desse sistema capitalista, as expressões da questão social e mediante também um contexto pandêmico, como que essas questões estão sendo afloradas e os maus tratos, as violências, entre outras, estão aí de forma, né, mascarada, mas iminente, ou nem tão mascarada, mas que elas estão acontecendo e faz necessário, né, esses programas de orientação familiar. Inciso 4º, a obrigação de encaminhar a criança ou adolescente ao tratamento especializado. Então, muitas das vezes, essas situações trazem a necessidade de que a criança e o adolescente tenham um tratamento individualizado, um tratamento especializado, mediante alguns traumas, algumas questões de sofrimento que vieram, né, a mexer com esse físico, com esse psíquico, com esse moral, né, que é o respeito à criança e ao adolescente. Olha como é que as coisas se casam, né? E aí a gente volta lá para a aula anterior também, aonde fala, né, do desenvolvimento, como é que é mesmo, gente? Do desenvolvimento físico, moral, psíquico, intelectual, espiritual da criança e do adolescente.
né? Como que isso é de extrema importância e como que as coisas vão se encaixando, né? O inciso 5º, a aplicação da advertência. O inciso 6º, a garantia de tratamento especializado, né, à vítima. E o parágrafo único, né, as medidas previstas nesse artigo, então as medidas previstas no artigo 18b, elas serão aplicadas pelo Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras providências legais. Então, na hora que a gente fala, né, lá do direito à liberdade, do direito ao respeito e do direito à dignidade da criança e adolescente, e na hora que a gente vai ali para o direito à dignidade, onde fala do castigo físico, do tratamento cruel e desumano em relação às crianças e os adolescentes, são aplicadas medidas a qualquer pessoa que tenha a responsabilidade de proteger, de cuidar e de educar as crianças e adolescentes. E aí são 6 medidas que devem ser aplicadas. E quem que vai aplicar essas medidas? O Conselho Tutelar. Então, atentos, né? Porque isso cai em concurso e isso faz parte muito importante, né, da nossa atuação profissional. Então, eu encerro, né, esse segundo vídeo por aqui. É simples, às vezes eu gaguejo, viu, gente? Às vezes eu troco as coisas, mas eu acho que é normal. Eu peço desculpa para vocês, mas vamos aí estudando e focando num mundo melhor, garantindo direitos e focando na aprovação. Um beijo, fiquem com Deus, gratidão, tchau, tchau.